Vamos começar a nossa roda de conversa pelos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, com o nosso tema Violência Institucional e Justiça de Gênero, as barreiras que afastam as mulheres do acesso a direitos. Estamos aqui com a nossa vice-presidenta Brenda Araújo e sócia administradora do escritório Clodomiro Araújo Advogados Associados, doutora Ruth Almeida, socióloga, doutora em ciências agrárias, pesquisadora, com a doutora Cleia Gomes, assistente social, mãe, mulher indígena, ativista pelos direitos das mulheres, presidente da Federação das Mulheres do Estado do Pará, do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Ananindeua, integrante do Conselho Estadual das Mulheres, e eu, Tharita Cajazeira. Esse nosso debate, ele faz parte da campanha nacional pelos 21 dias de ativismo pelo enfrentamento das violências contra as mulheres da CNMA, Comissão Nacional das Mulheres Advogadas. Bom, eu queria agradecer a Sacaro Belém, que disponibilizou aqui o espaço para que a gente possa fazer essa nossa roda de debate e vamos discutir um tema essencial, que é a violência institucional e a justiça de gênero. Bom, para começarmos, eu queria ouvir, doutora Brenda, como podemos definir violência institucional e o que caracteriza uma justiça com perspectiva de gênero? Bem, oi Tharita, tudo bem? Pessoal que está nos assistindo, obrigada pelo convite. A violência institucional, ela acho que tem algumas conceituações. Uma delas eu poderia dizer que é quando o Estado ou o poder público, né, seja por uma ação ou uma omissão, acaba provocando mais um dano àquela que foi vítima de violência quando ele revitimiza. Quando esse sistema, essa rede de proteção não está pronta para receber a vítima e faz com que aquela vítima passe por inúmeros gargalos ao ponto dela ter que implorar para receber a justiça e ser revitimizada. Esse poderia ser algum dos conceitos. E assim, é muito importante que para fazer a justiça de gênero seja considerada a realidade verdadeira pela qual passam as mulheres. E é importantíssimo que seja aplicado o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Foi um protocolo desenvolvido pelo CNJ, mas que, apesar de ser um protocolo muito didático, muito bem feito, a gente, na prática, ainda sente muita dificuldade de fazer com que as instituições, e especialmente os juízes, o apliquem. Obrigada, doutora. Doutora Ruth, o que a senhora pode contribuir com a violência institucional na sua experiência? Boa tarde também, né, a todas nós, a todas as pessoas. A doutora já falou um conceito, né, e quando eu vou só tocar e talvez complementar um pouquinho sobre essa violência, né, quando atinge mulheres do espaço rural. Então, se a gente está falando, né, que é por omissão, ou por ação, né, ou por uma burocratização dos serviços, né, um serviço que não é adequado. E quando a gente fala do meio rural, a ausência desses serviços, a gente está falando como violência, né? Ou seja, essa mulher não conseguir acessar essas políticas, a distância dessa mulher, né, não é só uma distância física, porque existe a distância física, mas essa distância institucional, né, de como é que eu vou acessar ou não essas políticas. Mas, então, nós temos vários outros elementos, né, dessa distância, do medo, da vergonha. Então, são outros elementos que envolvem aí essa violência também. Doutora Cleia, a sua experiência em mais de 40 anos na luta pela garantia dos direitos das mulheres, o que a senhora podia trazer para nós de enfrentamento maior que a senhora vê lá na ponta, que está diariamente com vítimas, mulheres, que buscam o sistema de justiça, o sistema, né, a administração pública e as dificuldades maiores que a senhora pode nos trazer?
Boa tarde a todas as pessoas. O que a gente percebe na ponta dessa violência, dessa falta de respeito com as mulheres, é quando tu chegas num espaço que tu vais fazer uma ocorrência, que tu ouves de quem está lá para acolher, mas tu aqui de novo, né? Sim, ela de novo. Cada ser humano tem seu tempo e ela vai ter o tempo dela de romper com essa violência. Ainda não chegou, vocês têm que acolher. Isso é um ponto. Quando essa mulher ela é questionada das vezes que ela volta, e aí vem acompanhada da pergunta, mas tu não provocaste? Vocês também, vocês provocam. Mulher é fogo. Tu não estás vendo que ele é maior que tu, então te cala. Né? Então são coisas que a gente ainda tem que avançar muito. Né? É uma luta que eu espero que não seja eterna, que seja mais curta, que a minha bisneta já consiga presenciar, mas que a gente não pode calar. Porque se a gente calar, a violência só aumenta. Eu trago alguns dados aqui do nosso estado. No Pará, isso se materializa todos os dias. O estado registrou mais de 16 mil casos de violência contra as mulheres em 2023. Estamos ainda contabilizando os de 2025. E grande parte das mulheres relata dificuldades já no primeiro atendimento. Belém, Ananindeua, Santarém e Marabá aparecem entre os municípios com os maiores índices de subnotificação. Um indicativo claro de que a violência institucional está presente desde a porta de entrada do sistema. Bom, quando o Estado falha, ele revitimiza. Quando falha repetidas vezes, ele estrutura uma violência. Vamos avançar para o panorama nacional. Hoje, no Brasil, onde estão os maiores gargalos para as mulheres acessarem seus direitos? Doutora Brenda. Talvez seja uma unanimidade entre a gente, eu vou ter que ouvir o que as nossas colegas têm para dizer, mas a porta de entrada para a rede de proteção, eu acho que ela é o principal elemento de revitimização. É aquela delegacia da seccional que recebe essa mulher, como a Cleia falou, e diz, pô, mas tu aqui de novo? Tá bom, dessa vez eu vou te encaminhar para fazer o corpo de delito. Aí manda ela com um papelzinho lá pro centro de perícias, aí ela vai ter que fazer um agendamento para não sei ali quanto tempo, só ela já pegou uns 4 passagens de ônibus. Né? Nesse meio tempo, o agressor já mudou a conduta e ela não vai adiante porque desiste. Mas acho importante falar também que não é só a porta de entrada, tem a saída também, porque aquela vítima que insiste e ela vai, ela consegue uma medida protetiva, isso gera um processo que é instaurado, geralmente diante de um juiz ou uma vara que é especializada, então já tem um pouco mais de familiaridade com o tema, às vezes ainda assim não aplica o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, mas às vezes tem um promotor ou uma promotora que não é tão afeita ao tema. E essa instrução processual demora tanto porque a justiça está morosa, como já está há muitos anos, né, falida, vamos dizer assim, e essa condenação sai. Às vezes essa mulher já até morreu. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, eu acho que a gente tem um gargalo muito grande na entrada, mas que permanece e que, quando sai, é aquela máxima da justiça que tarda, ela já nem é mais justiça. E a falta de interlocução entre os órgãos da rede. Tem muita gente tentando fazer cada um pouco, todos muito desconexos. Essas seriam minhas principais pontuações. Doutora Cleia, hoje, quais são os maiores gargalos que as mulheres encontram para acessarem os seus direitos? Essa mulher, quando ela vive essa violência,
geralmente ela é impedida de trabalhar, ela é impedida de estudar, ela vira o objeto de uso deste homem violador de direitos. A partir daí, ela já está se isolando, porque ela não tem como se manter sem aquele relacionamento, não tem o conhecimento necessário, já se isolou. E enquanto nós, quanto sociedade, não nos sensibilizarmos da importância da transversalidade das políticas, porque as pessoas têm mania de cada um, não, essa aqui é a minha caixinha, essa aqui é a tua, essa aqui é a minha, tu é sociedade civil, tu é professora universitária, tu és advogada, cada um na sua caixinha. E a gente insiste em não se enxergar na transversalidade das políticas. Isso trava, né? Porque eu fui atendida aqui, eu tenho que ir para assistência, eu tenho que ir para a saúde, porque hoje o problema mental das mulheres em situação de violência, ela ampliou, tu não amplias os profissionais da psicologia, os profissionais da psiquiatria para tratar essa mulher. Aí tu vais tratar só da violência? Não, tu cuidas da violência, eu cuido do mental. Não, gente, é transversalidade. A gente tem que começar a nos enxergar. Doutora Ruth, o que para a senhora é um dos maiores gargalos hoje? A gente escutou aqui, acho que, duas coisas muito importantes, né? Uma sobre a subnotificação. Quando a gente fala de mulheres em ambientes rurais, né? Se a gente já tem dificuldade para os dados em ambientes urbanos, quando vai para os ambientes rurais a situação piora. Então, como é que você vai atuar, né, com políticas básicas, políticas públicas, se a gente não tem os números? Né? E às vezes a gente não tem os números porque não tem um serviço especializado ou, né, como você tem anteriormente, porque eu tenho vergonha ainda de acessar esse espaço, porque é longe da minha casa acessar esse espaço. Então, compreender que existem, que as desigualdades, né, são sentidas de forma diferente para homens e mulheres é importante para a gente avançar nesse debate. É bem sensível mesmo, ainda mais quando 80% das vítimas são incentivadas a não denunciar. Imaginem, então nós temos uma subnotificação absurda, né? Se nós vemos dados gritantes com essa subnotificação, a gente não consegue imaginar nem os reais, em razão dessa, né, desse incentivo de não denunciar. O estado do Pará registrou o terceiro maior número de feminicídios da região norte. E segundo o Fórum de Segurança Pública, cerca de 70% das vítimas relatam não confiar plenamente nas instituições. Ou seja, o cenário nacional se agrava quando chegamos à Amazônia. No Pará, este cenário ganha contornos ainda mais desafiadores. Nós vemos aí um Pará com um estado com uma dimensão continental, né, cortado de rios e estradas de chão ainda, que na capital nós sabemos das subnotificações, imagina para dentro do nosso estado. Por que os desafios se intensificam no nosso estado? Tu já destes uma prévia, né? A gente está no meio da Amazônia. E aí eu não posso deixar de registrar o orgulho dessa iniciativa de criar uma memória institucional, essa iniciativa da Comissão Nacional da Mulher Advogada, presidida pela Dione, da gente criar uma memória institucional que abranja todo o país. Então a gente está fazendo isso aqui no Pará, tem outras colegas fazendo isso no Rio Grande do Sul, porque a nossa realidade é muito própria, né, Farita? A gente está no meio da Amazônia. Nós, o Amazonas, o Acre. Então, quando a gente fala da subnotificação, talvez quem nos assista pense, mas a delegacia fica a tantas quadras da minha casa. Essa é uma mulher branca falando. Se ela fosse preta, provavelmente ela estaria na periferia, teria uma barreira a mais.
Aqui, a gente considera que a zona rural ela não está sempre a uma distância acessível por um carro, por uma estrada pavimentada. Eu, enquanto representante da OAB, para chegar em determinadas subseções nossas, eu conto isso para os colegas Brasil afora, eu tenho que pegar 1 hora de voo, mais 3 horas de balsa, mais 1h30 de estrada de chão, para eu chegar numa comunidade de 35 advogados. E o ribeirinho? E a mulher ribeirinha? Ela sabe, ela vai ter que ir de canoa. Qual é a distância dela de uma seccional ou do primeiro instrumento de políticas públicas? Então, assim, enquanto OAB, nós estamos tentando ser um alinhador entre esses órgãos de proteção, da rede de proteção à mulher, também buscando muito levar o conhecimento, né, na forma de capacitação, difundindo através de campanhas, de modo a permear o Estado, tentando sempre ter esse olhar, Cléia, de não só a mulher branca da capital, mas a mulher preta da capital, a preta da periferia, a ribeirinha, a que está lá na zona rural. É difícil, mas somando a gente vai aos poucos tentando vencer. Doutora Ruth, o que a senhora considera que sejam os desafios maiores em relação ao nosso Estado? A gente, já falamos, né, que ele é enorme, né? Isso significa as suas várias, as suas diversidades. A gente está falando de um estado que você tem, e dando o exemplo da Ilha do Marajó, né? Enquanto a gente tem alguns lugares que nós levamos horas de carro, a gente está falando de espaços que você vai levar horas de barco, né? Hora de canoa. Então, e dentro desses espaços ainda a gente não consegue alcançar o mínimo, porque, né, eu trabalho em muitas dessas regiões, então assim, chegar em espaços, você ainda não ter a documentação básica, né, de identificação. A gente tem outros elementos, porque a gente está falando de espaços rurais, como a chegada, né, para além das violências, a gente escutava muito falar de pirataria, mas hoje a gente está falando de facções, ou seja, você tem outros elementos que nos desafiam, né, nessa distância do que é, né, viver nesses espaços. Então, mais uma vez, nós temos desigualdades que são atravessadas, né, por essas mulheres de forma diferente, como a doutora Brenda colocou. Nós temos questões raciais, né, que estão aí atravessadas, nós temos questões de território, que a gente está falando aqui, né, tentando falar um pouco mais desse território rural, né, a gente tem questões... Então, assim, são múltiplas, né? São múltiplas e a gente realmente precisa. Essa subnotificação é um problema muito sério, né? E significa não ter recurso adequado para a gente fazer as ações, porque campanhas, né, alertas, né, sobre o que a gente precisa, a gente já tem muito, mas o recurso para a gente executar, né? Com isso a gente vai fazer isso. Doutora Cléia, o que, na sua opinião, na sua vivência, na sua experiência de luta, quais são os desafios maiores em relação ao nosso estado do Pará hoje? Respeitar a nossa pluralidade. Quando o pessoal começa, não, porque nós vamos fazer um trabalho, pegando o gancho da professora, no Marajó. Cara pálida, o que é Marajó para ti? É Açores, Salvaterra. Pega um barco e passa 22 horas dentro do barco para tu poder chegar no verdadeiro Marajó, né? Então, as pessoas têm que começar a entender a mulher indígena para fazer uma denúncia, a mulher periférica para fazer uma denúncia. Quando ela consegue fugir dessa violência, ela vai chegar na delegacia descalço, com uma roupa toda rasgada, já olham para ela meio assim. Quando ela consegue ser atendida, fala rápido, que a gente não tem muito tempo a perder. Não é tempo perdido. Porque essa mulher, ela tá tão dentro da violência que ela tem que ter um tempo, apesar dela ter tido a coragem de chegar até aquela delegacia, mas calma, ela não tem coragem ainda para falar. Tem paciência que com o tempo ela vai conversando.
por isso a importância do psicossocial dentro de qualquer delegacia, né? Porque o que você fala com o investigador, com o escrivão, não é a mesma coisa de uma escuta especializada com essa mulher. Aí, a escuta dela já fica prejudicada porque eles ficam olhando que ela tá com mau cheiro, que ela tá mal vestida e porque ela tá toda pintada de urucum, que é a cultura da indígena. Então, são vários fatores que a gente ainda para pensar que as pessoas não têm ainda essa sensibilidade, né? Poxa, eu quebrei o meu medo, eu cheguei até a delegacia, eu fui tratada desse jeito, eu vou voltar para casa, eu não retorno. Eu não vou retornar. Por quê? O acolhimento, gente. Você não pode colocar numa recepção, num acolhimento de uma mulher em situação de violência, uma pessoa que não tem a mínima sensibilidade para trabalhar com o ser humano, muito menos com uma mulher em situação de violência. Então, o que impede ainda muito é a questão financeira. Ela vem lá do Guamá andando para fazer a denúncia lá na delegacia da Pedreira, porque ela tem vergonha de entrar na delegacia do Guamá, porque as vizinhas vão ver. Porque o violador de direitos vai ser comunicado que a mulher dele está fazendo um BO contra ele. Então, tudo isso tem que ter essa sensibilidade com essa mulher, senão ela não retorna. Hoje, no Pará, contamos apenas com 14 delegacias especializadas da mulher para 144 municípios. E muitas não funcionam 24 horas. Aqui na capital, nós temos na Mauriti e em Ananindeua, que atende a região metropolitana, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que daí encontramos os serviços todos em um só lugar. Mas aqui na capital não. Como a doutora Brenda falou, essa mulher que vai na DEAN daqui da Mauriti, ela precisa ir lá no Renato Chaves, ela precisa ir, né, nos outros órgãos para o passo a passo necessário. O Pará também tem uma das maiores distâncias territoriais entre pontos de atendimento, o que faz com que as mulheres de áreas ribeirinhas levem horas e às vezes até dias para registrar uma ocorrência. Bom, esse é um retrato claro de como a geografia e o déficit estrutural agravam a violência institucional do nosso Estado. Vamos aprofundar como isso afeta diretamente o acesso à justiça. Na prática, como a violência institucional afasta as mulheres do seu acesso a direitos. E quais são os grupos mais impactados, doutora Cleia? Indígena, quilombola, ribeirinhas, as periféricas, enfim. Esse grupo, as mulheres do campo, né? As mulheres do campo, gente, é uma dificuldade para chegar. E outra, não porque tem a delegacia. Tu chega na delegacia, o sistema está fora do ar, ou a internet está lenta, né? Para tu saíres uma ribeirinha. O barqueiro não está lá na hora, ela não tem dinheiro para comprar o óleo, para emprestar um puc-puc de alguém. A quilombola, até ela vir andando do quilombo, até ela ter acesso a um transporte, o violador de direito já encontrou no caminho. A mulher da periferia, alguém vai gritar, olha, tua mulher está indo te denunciar. Então, esse acesso, gente, a gente tem que pensar no todo. Essa mulher, até ela chegar o tempo dela ir denunciar, ela já sofreu muito. Então, tu tens que entender essa mulher. Chegou o tempo dela denunciar, ela tem dificuldade de locomoção, de comunicação, ela não tem acesso à internet, ela não tem acesso a telefone, ela não tem acesso a nada. Ela está numa situação de violência alimentar, que se ela tem um caminho muito grande para percorrer, ela vai desmaiar no meio do caminho porque ela está com fome.
A fome também tem pressa, ela não espera. Então, é essa questão da transversalidade das políticas. Parar de pensar em caixinha. Olha, nós tivemos uma experiência, um determinado momento, isso em 2012, 2013, quando a gente ainda pedia a DEAN, determinado município, nós fizemos uma DEAN móvel, em parceria com a Polícia Civil. A cada semana, essa DEAN móvel, nós fizemos um bairro. Aí, o que veio? Porque aumentou a violência no determinado município. Não. Nós demos acesso a essas mulheres a serem atendidas com dignidade dentro do território dela. Mas elas não vão denunciar no mesmo bairro. Ela vem, faz uma comunicação com a gente já agenda, no outro bairro ela vai ser atendida. Porque nós vamos dar condição dela se locomover, nós vamos buscá-las. Então, se você se fizer presente, se as instituições se fizerem presente nos espaços, nos territórios dessas mulheres que têm mais dificuldade, como a rural, a indígena, a quilombola, a periférica, elas irão denunciar. Agora, gente, não é só denunciar por denunciar. Eu denunciei, eu vou para onde? Eu vou ficar acolhida aonde? A partir de hoje eu não tenho mais aonde morar. E os meus filhos? E o aluguel social, que tanto está aí, está aprovada a lei, ele está valendo? Alguém está fazendo? Ou eu vou esperar 400 dias para ser liberado o meu aluguel social? Eu já me arrependi e já voltei para o meu violador. Então, são essas coisas que a gente tem que ajustar. E eu vou morrer dizendo que enquanto nós não aprendermos a trabalhar em transversalidade, a gente vai ficar malhando com ferro frio. Complicado. Doutora Ruth, quais são os grupos mais impactados? Os mais impactados, quando diz, né, nesse espaço rural, a gente está falando dessas mulheres ribeirinhas, dessas mulheres quilombolas, dessas mulheres indígenas, porque, para além de todas as dificuldades que já foram citadas aqui, né, o próprio conhecimento desses direitos. Né? Então, assim, tenho pesquisado, por exemplo, alguns materiais que são divulgados, se são divulgados em línguas indígenas, por exemplo. Esse material está chegando na ponta com português adequado, ou nessa língua nativa, ou descomplicado, não sei, eu não consigo nem compreender, né, o direito que eu tenho. Né, se não está escrito, né, de uma forma que eu consiga compreender, eu não consigo nem acessar. Então, essas mulheres desse rural, essas mulheres indígenas, mulheres das águas, mulheres das florestas, né, muitas delas são impactadas pela informação que não chega de forma adequada. Doutora Brenda, a violência institucional na prática da advocacia, como afasta as mulheres do acesso aos direitos? Olha, são múltiplas perspectivas. Aquela violência que a mulher sofreu muitas vezes em casa, que vem e ela é revitimizada na porta de entrada, ela se alastra e muitas vezes ela acontece também contra a sua própria advogada. Então, nós temos muitos casos de que, por uma perseguição daquele que viola essa mulher, que procura um advogado com quem ele tenha uma afinidade de perspectiva, essa violência se passa daquela primeira vítima e atinge também a advogada. É o que a gente fala de lawfare de gênero hoje. Então, muitas vezes essa advogada, ela sucumbe. Ela diz, eu não consigo mais ficar. Eu estou sendo atacada na minha advocacia, eu sofri uma representação no Tribunal de Ética totalmente infundada. Eu estou sendo, muitas vezes, xingada numa petição perante o juiz. Eu fui maltratada numa audiência. E a falta de consciência institucional dos órgãos do sistema de justiça permite que isso se protraia no tempo. Então, é aquele juiz que, no meio de uma audiência, vê a coisa pegando fogo, a parte destratando
a mulher que já foi violada, o advogado destratando aquela advogada e silencia. E permite ser testemunha de uma outra violação de direitos. Então, é bem complexo. E por onde a gente olha, a mulher vai sendo revitimizada. No Pará, 7 em cada 10 mulheres que sofrem violência não chegam a concluir o ciclo de atendimento institucional. E segundo os dados do Ministério Público do Pará, mais de 40% das medidas protetivas têm atraso na análise ou no cumprimento, especialmente no interior. Ou seja, o acesso à justiça aqui ainda é um caminho cheio de portas fechadas. E tudo isso revela outra questão central: a rede de proteção. Está funcionando? E aí eu pergunto para vocês, né, que nós fazemos parte. A gente já viu que violência institucional, ela começa desde a porta da entrada, né, ali pode ser num CRAS, num CREAS, numa delegacia, no Ministério Público, e vem se desenrolando através do sistema de justiça, seja através de advogados ou também de juízes, né, em desconformidade com o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero e de raça que temos também. Né? A questão da multiversalidade, como a Cleia estava trazendo, então é bem complicado mesmo. E a rede, que é necessária, que é imprescindível no nosso estado, aqui na nossa realidade, na nossa capital, na nossa região metropolitana. Essa rede funciona de forma articulada? E o que falta para evitar essa revitimização, Cleia? Eu costumo brincar, quem já me conhece, que a nossa rede é poída, né? É poída. Mas como a gente, como boas papas chibés que somos, a gente vai remendando a rede e ela vai se segurando. Mas, na fala da doutora Tharita, ela colocou das delegacias que fecham. E assim, tem determinado município que ela fecha exatamente às 12 horas, quando retoma, volta às 16h30. 18 ela já fechou. Então, essa mulher vítima, ela tem que... eu posso sofrer violência só até esse horário, porque depois eu não tenho... né? E a gente vai remendando a rede. Aí, o simples fechar dessa delegacia já é uma violação. Sim. Né? Já não tem uma equipe que vai me acolher bem. Não todas. Tem muitos profissionais bons por aí. Mulheres e homens. Que eu vou abrir um parênteses aqui, quando a gente coloca que delegacia que atende mulher tem que ter só mulher, eu vou contra a maré. Porque eu conheço muitos homens que atuam dentro de delegacia, que têm muito mais sensibilidade com essa mulher violada do que muitas mulheres. Porque eu já sabe que eu vivo dentro de delegacia um dia assim, outro também. Eu ouvi de mulheres, pô, mas tô aqui de novo. Então, a gente tem que rever algumas falas. Essa falta de acolhimento, a qualidade no acolhimento, gente. A recepção já é o primeiro acolhimento. Aí eu coloco lá na recepção, trabalhando, a prima do meu cunhado, porque é vizinha da minha comadre. Tudo bem, coloca, mas tu qualificaste? Essa pessoa passou por uma qualificação? Não. A maioria não. Porque mal a mulher chega... Olha aí, olha aí. Olha como ela vem para o órgão público. Ei, gente, ela fugiu da casa dela para fazer esse BO. Ela não sabe, ela não está nem se tocando de como ela está ou não vestida. Faz o teu trabalho. Então, essa rede poída, a gente, cada vez mais, a gente vai ter que remendar. Porque, olha, não tem CREAS suficiente, não tem CRAS suficiente. Não tem, gente. E com esse adoecimento mental dessa mulher em situação
de violência, nem CAPES tem suficiente. Nem CAPES. Aí eu vou ficar remendando? Eu estou adoecida psicologicamente, eu vou num clínico geral. Como dizia na minha época, vai passar um anador, eu vou voltar para casa. Sofrer do mesmo jeito. Então, essa rede, a gente só não pode deixá-la rasgar. Enquanto ela está puída, a gente vai caminhando. Mas a gente vai ter que reforçar essa rede a todo momento. Essa sensibilização. Porque a cada porta que eu fecho é uma mulher que morre. Há 1.000 feminicídios em 2025. Quem te disse, cara pálida? Isso é subnotificação. Tem um monte de mulher que sofreu feminicídio e está lá como assalto, violência de rua e não sei o quê. E muitos que a denúncia nem chega. Se tem 1.000 registrado, pode contar 2.000. Nós não temos um sistema de pesquisa real. Tem o que eu acho. Porque pesquisa real é difícil, a gente tem que ter profissional qualificado e não dizer, olha, eu vou fazer uma pesquisa hoje. Não existe. Enfim, mas vamos remendando a nossa rede. Doutora Ruth, sobre a rede. Gostei desse termo, rede fluida, vou começar a utilizar também. Mas o que a gente está, e aí eu não vou me repetir, né, do que a Cléia falou, mas falta essa articulação, né? Ou seja, sair desses quadradinhos, né? Falta essa articulação, porque a gente está dizendo, a legislação está aí, as políticas públicas estão aí, mas não estão se conversando, né? Seja pela quantidade de instituições, né, que faltam, mas principalmente pela falta de articulação. Então, falta de articulação e de protocolos, né, claros, de caminhos claros, né? Porque eu vou de onde para onde, né? Daqui vou receber alguma notícia que dia. Então, é isso que nos falta dessa rede. Doutora Brenda, em relação à rede. Olha, para não me repetir, eu vou tentar fazer uma complementação. Tem um ponto aqui que ele é muito para além da teoria. Verba, dinheiro. Política pública não se faz sem dinheiro. É preciso ter rubrica, ter orçamento, ter isso no orçamento e ter a verba aplicada. Então, podemos ter pessoas sensibilizadas, capacitadas, mas sem a verba, a gente na prática não consegue fazer essa DEAN ficar aberta 24 horas, não consegue aumentar o número de delegacias, não consegue aumentar o efetivo da polícia militar que trabalha no 80, que trabalha na viatura lilás. Enfim, então, isso é sensível e dentro dos órgãos do sistema de justiça também, porque você pega a Defensoria Pública, ela tem um núcleo de gênero, o Ministério Público tem o Centro de Apoio Operacional, que tem essa pauta da mulher, mas cada um desses órgãos tem um gestor, que geralmente é um homem, que precisa ser sensibilizado da importância de botar a verba naquele setor. Agora, para a gente não ficar numa fala também só muito pesada, eu acho que a gente precisa dizer uma coisa que vocês vão concordar comigo. Em todos esses lugares, a gente tem mulheres e homens que lutam muito para a gente não retroceder. Sim. Lá na Defensoria Pública eu tenho tantas, no Ministério Público, na Polícia Militar, a gente tem um efetivo de pessoas engajadas, homens que dão exemplo de sensibilidade no atendimento. São todos? Não são. Mas sem essas pessoas, que talvez nós sejamos algumas delas, e quem estiver em casa assistindo também, a gente não caminha nem os nossos passos pequenos. E aí, às vezes, vai ser preciso ir para a rua, às vezes vai ser preciso queimar pneu, porque se levarem o orçamento da gente, aí também não sobra nada. Então, tem dias que a gente cansa, né, de ser feminista, de lutar pela igualdade de direitos, mas aí depois a gente descansa, depois passa. Porque cada uma vida que a gente muda, cada uma potencial vítima que deixa de ser vítima, poderia ser aquela que seria morta e não foi. E assim a gente vai deixando de grão em grão a nossa contribuição. É muito importante que a rede, ainda que puída,
se estique um pouquinho mais para que a gente enfrente, né, a violência. Nós, enquanto CMA, fazemos parte da rede municipal e estadual. Estamos no Conselho Estadual, na Câmara Técnica, e sabemos o quanto as organizações, né, de administração pública, movimentos sociais, estão engajadas com todas as dificuldades que foram trazidas aqui, para que esse trabalho continue, para que esse trabalho tenha efetividade, ainda que puída, ainda que mal das pernas, porque uma vida é muito importante. Uma mulher salva, uma mulher que consegue ser amparada, ser acolhida, sair do ciclo de violência completo, com todas as adversidades, com todas as violências que ela sofre nesta caminhada, é muito importante. A gente tem hoje no Pará 300 CRAs apenas, e apenas cerca de 150 CREAs. Mas a cobertura ainda é insuficiente para um estado gigantesco. Além disso, menos de 30% dos municípios possuem Casa da Mulher. E a integração das delegacias com o Ministério Público, TJ, assistência social, defensoria ainda é muito frágil, infelizmente. Na prática, a gente sabe que a rede existe, mas ainda, como a Cleia fala, não funciona como rede por causa das histórias das caixinhas. Então, assim, a gente precisa nos dar as mãos e nos enxergar como, né, como atores ali que fazem, que são necessários. Bom, com esse diagnóstico claro, chegamos num ponto que move esta roda, o que pode mudar e o que deve mudar. Nosso último bloco antes do nosso encerramento. Desde já eu agradeço a presença, a disponibilidade de cada uma, que muito contribui, que muito fortalece o combate, o enfrentamento, principalmente capacitação, orientação e educação. Gente, sem conhecimento, sem informação, a gente não consegue nem diagnosticar quando estamos sendo vítima. Que eu digo que todas as mulheres, eu ouso dizer que todas as mulheres já foram ou estão sendo ou vão ser vítimas. Infelizmente, nem todas conseguem distinguir, conseguem definir. Então, assim, é preciso que a gente traga cada vez mais, que a gente faça cada vez mais rodas de debate, palestras, né? Esses movimentos de orientação mesmo. O que precisa mudar com urgência? Eu vou carimbar a fala da doutora com recurso. Porque, olha, se eu vou implantar uma política pública, eu tenho que escutar a mulherada. Porque vem na minha cabeça aqui uma ideia, olha, eu vou implantar. Primeiro que implanta, não implementa. Tem que ter recurso. Primeiro ponto, recurso. Com esse recurso, eu consigo ter uma escuta especializada das mulheres em seus territórios. Porque eu quero colocar uma mega delegacia, sendo que não vai atingir aquele território. Escuta. Escuta quem mora nele. Mas para te escutar tem que ter recurso. Parabéns para a senhora, doutora. Sem recurso, realmente, nem uma lona boa a gente consegue um tecido bom para remendar a rede. Ela vai acabar rasgando, né? E respeitar esses territórios, adequar. Eu quero colocar um mega espaço para atender a mulher, que aí eu não penso que ela não tem o puc-puc para vir, ela não tem a canoa própria para vir a hora que ela sofreu a violência. Lá no Quilombo eu não tenho energia elétrica, eu vou andar no caminho escuro, eu vou sofrer mais uma violência nesse caminho até eu chegar a esse espaço, a delegacia que fecha, enfim, uma humanização geral. E eu insisto, gente, em remendar a rede e
transversalidade das políticas. Eu não posso, quanto sociedade civil, querer implantar e implementar um serviço que, primeiro, que não é a minha obrigação. Eu tenho que sensibilizar outros atores e atrizes para poder passar a minha ideia, né? Porque para eu ser sociedade civil organizada, recurso. Porque o cartório é caro, documentação é cara, tudo é recurso. Parabéns para a senhora, doutora, é verdade. Eu tinha esquecido do ponto principal, o recurso. Não se faz nada sem ele. Então, recurso e que está nos territórios que sejam escutadas. Não é ouvir, é escutar, porque nem todo mundo é escutado, só ouve. Né? Então, tu tem que aprofundar essa escuta. Aí a gente... Mas, gente, a gente já caminhou muito, já foi bem pior. Eu já estou há mais de 45 anos nessa militância contra a sociedade civil, já foi muito pior. Muito. E hoje, a doutora tem razão, a gente tem muitos parceiros, homens, mulheres, que querem avançar, mas, infelizmente, eles não são o dono da caneta. Então a gente vai remendando a rede e seguindo firme. Só não pode desistir. Todo ano eu desisto. Esse ano que entra eu não vou mais fazer nada. Quando dá 1º de janeiro eu estou dentro da delegacia. Mas é assim mesmo, a gente não larga a mão uma da outra, a gente vai seguindo. É isso mesmo. Doutora Ruth, o que precisa ser mudado com urgência? Primeiro, integrar essas políticas, né? Integrar as políticas públicas, isso é fato e é base. Segundo, fomentar mais ainda, né, a importância desses observatórios, né, observatórios da sociedade civil, na maioria das vezes, né, que estão nesse dia a dia e coletando, né, tendo condição de coletar essas informações. O papel da comissão, né, a própria comissão das mulheres e advogadas, né, da OAB, ou seja, esse papel importante ali, e reúne diferentes profissionais, né? Eu, como socióloga, faço parte da comissão, né? Gostaria de ressaltar isso, mas principalmente isso, essa articulação de políticas é uma coisa que a gente precisa mudar, certamente. Doutora Brenda, e qual é o papel da OAB neste processo? Vamos dizer que a gente é um pouco do óleo dessa engrenagem, né? E temos que estar ali dando aquele puxãozinho de orelha, vem aqui, isso aqui está acontecendo, bora conversar melhor aqui, acolá. Então, é um papel difícil, porque você tem que administrar diversos gestores diferentes, que quase sempre são homens. Mas a gente, além disso, também tem esse papel de capacitar a sociedade civil, de levar a informação. Nós não somos um organismo de política pública por si, mas fazemos essa articulação e não vamos desistir. Não vamos desistir. Não podemos, né? Não é só advogada, não, é todo mundo. Não tem essa opção, não tem essa opção. No nosso estado, ele tem avançado, mas ainda, claro, ainda sempre há muito o que fazer. Bom, falta expansão das DEANs, especialmente nos interiores. Faltam peritas e peritos, o que retarda ainda mais exames essenciais. E há necessidade de formação permanente para operadores do sistema de justiça como um todo, gente. Como um todo. E aí, assim, a gente precisa ter isso em mente. Eu acho que isso deveria ser o grande objetivo dos organismos. Capacitar. Para acolher bem, você tem que ter uma capacitação, você tem que ter conhecimento das diversas camadas que as situações de violência atravessam, né, e colocam aquela mulher. Então, assim, você não precisa se colocar no lugar dela, você precisa ser empático, você precisa ver aquela mulher, né, com todas as suas especificidades. Não é só mais uma mulher, não, aquela mulher ali, ela tem sonhos, né? Além dela ser mãe, de ser esposa, ela é uma pessoa com dignidade, né? Ela tem sonhos que muitas das vezes são desconsiderados, né, pelo próprio contexto, e a gente esquece que tem querer,
né? Que antes dela ser uma mãe ali, ela tem uma vontade, tem uma profissão, né? Então assim, a capacitação para mim ela é extremamente necessária. E aí eu faço também assim a necessidade da gente capacitar o sistema, né? Já estamos assim nessa caminhada de buscar, né? Porque assim, o que as mulheres menos precisam é piedade, né? Ah, coitada, né? Mais uma, coitada. A gente precisa de sensibilidade, a gente precisa de acolhimento, mas sem coitadismo, né? Porque isso também é uma forma de revitimizar, né? Você tirar a humanidade daquela pessoa, né? E a OAB tem um papel central na vigilância, né? Nós somos aí também representantes da sociedade, né? A OAB é uma representação da sociedade. Então, como a Brenda falou, nós somos responsáveis pela articulação e também na incidência. E é isso que nos move hoje. Gente, estamos encerrando. Novamente eu quero agradecer, né, e dizer que a violência institucional, ela não é exceção. Infelizmente, ela é estrutural. E nós precisamos enxergá-la, diagnosticá-la para combatê-la. Quando as instituições falham, elas não apenas deixam de proteger, elas são algozes, são ferramentas de violência. E que esta roda possa nos fortalecer na vigilância permanente e no compromisso com o acesso real e digno à justiça para todas as mulheres. Muito obrigada e que caminhemos juntas, que a gente consiga descansar para continuar.